Fala galera, mais uma aula de língua portuguesa com o professor Rafael, parceria da Prefeitura Municipal de Uberaba com a TV Câmara. Vamos lá? Então nós vamos trabalhar agora a parte da fonética, que é a acentuação. Entendam por que eu gosto de falar isso aqui? Para a gente, na hora de estudar, saber por onde, por que caminho nós estamos trilhando. E a acentuação é leitura. Tá? Ela só serve para leitura, não tem outra função. Então, a única função da acentuação é a leitura correta das palavras. E nós só temos dois acentos, tá? É o acento agudo e o acento circunflexo. Acento agudo com som aberto, o acento circunflexo com som fechado. Os outros sinais não são sinais de acentuação, são sinais diferenciais. O tio, por exemplo, né? A crase, eles não são sinais de acentuação, somente esses dois, e a regra vai valer para ambos os sinais de acentuação, agudo e grave. Então, a regra é uma só para os dois. Vamos lá. Antes da gente falar, então, das regras de acentuação, é importante a gente entender como é que funciona a divisão silábica. Tá? Então, a sílaba, o que é a sílaba? É a menor parte fonética de uma palavra, tendo em cada uma apenas uma única vogal. A letra que sai som é a vogal. A consoante não emite som. Olha, consoante, ela soa com a vogal. Ela sozinha não tem som. Por isso que na sílaba a gente conta ela pela vogal e ela pode ter quantas consoantes precisar ou não ter consoante. Mas ela tem que ter apenas uma vogal. A outra vogal vai ser outra unidade fonética e vai formar outra sílaba. Tá? Então, já vou dar algumas dicas aqui de separação de sílaba para a gente poder contar na hora da separação. Dica de separação de sílaba. A primeira dica. As letras que produzem sons juntas As letras que produzem sons juntas não devem ser separadas. Olha só, o C faz som com A, eles vão ficar juntos. O N faz som com E, fica junto. O T faz som com A, fica junto. Cada um desses é uma sílaba, uma unidade fonética, uma unidade de som. Caneta. Outra dica. As letras M e N depois de vogal alteram seu som para nasal, chamados dígrafos vocálicos, não podendo serem separadas. Como que vai ser isso? Eu tenho aqui o A da palavra acento sozinho, a unidade fonética. O C faz som com E. E o N altera o som do E para E, esse som nasal, E, tá? An, en, on. Aqui, ó. Fica até engraçado, né? O E com o N, então, sem. Fica junto. O T trabalha com O, fica em outra unidade fonética. Olha o tamanho dessa sílaba. Eu tenho o T, o R, o A e o N trabalhando juntos. Tran. O S faz som com I, então ele vai para outra sílaba, zi. O T faz som com O, vai lá para o final fazendo um som, né, de tu. O O no final vai dar um som de U. Então, ó, transitu. Mais uma dica. Número 3. As consoantes que não fizerem som com uma vogal devem ficar na sílaba anterior. Veja aqui, olha, nós falamos de trânsito, em que o S fazia o som com I e ficava na outra sílaba. Aqui ele não faz som com ninguém, repara. O T com o R, o A e o N fazem som, tran. O S não tem vogal, é só o som, ó, trans. Então ele fica na sílaba anterior. O P faz som com o R não faz som com ninguém. Então o que ele faz? Vem para a sílaba anterior. O T faz som com E. Então, transporte. Lembrando que aqui no final vai ter um som de I, né? Transporte. Quando acontecer de não ter a sílaba anterior, como esse caso aqui, ó, o P não tem outra letra para outra sílaba para acompanhar e não tem vogal para fazer som. Mas como ele é a primeira, ele vai permanecer na primeira. Psi, ó, psi não é psi nem psi, tá, gente? A gente não pode falar psicólogo, é psicólogo, não. Psi, C com O, L com O, G com O. Isso tudo separadinho. Quarta. Dígrafos consonantais não devem ser separados, exceto em caso de letras repetidas. Então, olha só. O D faz som com o E.
o T faz som com A. O que acontece com o LH é que, diferente do T e o R, que a gente escuta as duas letras, escuta o T e escuta o R, trânsito, o LH faz um som como se fosse de uma única letra, então ele é um dígrafo, tá? Não pode ser separado, exceto, como em carroça, se houver repetição de letra. O R com outro R faz som com o O. Se só tivesse um R, seria caroça. Mas então a repetição para dar esse som de carroça. Repetiu, separa. Qualquer letra repetida tem que separar. E última dica. As semivogais não devem ficar sozinhas, permanecendo sempre ao lado de uma vogal, como é o caso de ditongos e tritongos, e eu vou comentar mais sobre isso. O que acontece aqui? O A tem som A. Quando a gente chega no Guá, o U não é pronunciado direito. A gente fala o U com som mais fraco, mais baixo. Guá, Guá. O A é claro, o U não. Então esse U não pode ficar sozinho, porque ele não tem potência, não tem força, né, sonora. Mesma coisa aqui, ó, repara, o GU, né, ó, QU. E nesse caso aqui, ó, o I nem é pronunciado na nossa língua falada, principalmente na linguagem informal. A gente fala queijo. Parece que é um K com E, né? O U não sai e o I não sai. Queijo. Então, neste caso, as vogais não vão poder ser separadas. Tá? Voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias para vocês entenderem a separação de sílabas. E aí nós vamos falar então do que seria esse ditongo. Ditongo é a união de uma semivogal com uma vogal. Tá? A semivogal é uma vogal sem força na pronúncia, tá? Podendo até nem ser pronunciada. Guardem isso. Semivogal, ela não tem força. Tá? E muitas vezes a gente nem pronuncia, como é o caso de queijo. Então o que acontece? Você não pode deixar ela sozinha. Ela vai ficar colada com outra vogal, que é a vogal que vai ser a força sonora, para a gente poder ter a sílaba, a unidade fonética. Vamos lá. Olha o que acontece com herói. O I quase não sai. Herói. O I sai fraco. Água nós já falamos. O U também sai fraco. No caso de madeira, as pessoas não falam madeira, falam madeira, né? O I some, ele existe na escrita. Mesma coisa com beijo, a gente fala beijo. Então, as vogais que não são pronunciadas, elas são chamadas, né, de semivogal e não podem ficar sozinhas. Galerinha, então, nós temos aqui as dicas para vocês separarem as sílabas. Por que é importante? Porque na hora das regras básicas, nós vamos trabalhar oxítono, paroxítono, proparoxítono e tem que ter a noção, né, da divisão silábica. Vamos então começar finalmente com as regras básicas de acentuação. Lembrando que, ó, guarda essa imagem, somente o circunflexo e o agudo. A regra é a mesma, tá? Mas somente esses dois. Monossílaba tônica. São palavras com uma única sílaba que são acentuadas quando terminadas em. Para um minutinho. Palavras de uma única sílaba. O termo mono quer dizer um só, apenas. Tá? Então, monossílabas são palavras de uma sílaba, ou seja, quantas vogais ela tem? Uma vogal apenas. Quando então essas palavras de uma única vogal terminarem com A, E, O, tem acento. P com A, eu gosto de usar a regra do P. Vamos uma dica aqui, ó, regra do P. P com A, pá, existe, então vai ter acento. Todas que terminarem com A. Regra do P. P com I, pi, não existe, só existe na matemática. A palavra no nosso dia a dia ela não existe, então o I não entra na regrinha. P com E, pé, existe, então as palavras monossílabas terminadas com E vão ter acento. Fé e V. P com O, pó, existe, então as palavras monossílabas terminadas com E, só, nó, serão acentuadas. P com U, pu, não existe, então as monossílabas terminadas com U não recebem acento. Aproveitando aqui, reparem, ó, a regra é a mesma. Se o som é aberto, fé, nós usamos o acento agudo. Se o som é fechado, e, aí acento circunflexo. A regra é a mesma. É importante vocês lembrarem disso, que a regra é a mesma, porque de um país para o outro pode mudar a pronúncia. Mudando a pronúncia não altera a regra de acentuação, altera apenas o acento.
tá? Então, revisando, monossílaba é uma palavra de uma única sílaba e ela só vai receber acento se terminar com A, E, O. Lá no finalzinho eu vou passar uma regrinha para vocês que vai facilitar. Guardem, A, E, O, tá? Se terminar com ditongo ou com outra letra, via regra básica, não recebe acento. Fechou? Então vamos lá. Oxítono. Agora nós vamos trabalhar as palavras que têm mais de uma sílaba. Se tem mais de uma, a gente pode dizer se é a última, se é a primeira, tá? Se ela só tem uma, não tem essa regra. Você não consegue dizer se ela é a última. Então ela é monossílaba. Aí lembra do A, E, O. Se eu tenho mais de uma, eu posso dizer que há uma última sílaba. E nas nossas palavras, nós temos sempre uma sílaba mais forte. É a que dá nuance na nossa língua, para a gente poder falar com um tom de pergunta. Você entendeu? O que permite essa nuance são as sílabas tônicas de cada palavra. O que é a sílaba tônica? Aquela sílaba que é mais forte. A gente pronuncia com mais força. Nós falamos sílaba. Poderia ser silaba, poderia ser silabá, mas na pronúncia é sílaba. Tá? Então, olha só. São palavras em que a última sílaba é a tônica, ou seja, sílaba que é pronunciada com mais intensidade. São acentuadas quando terminadas com, olha lá, bem parecido com a monossílaba. A, E, O, podendo ter o EM também. Atenção para um detalhezinho que ficou para trás, não comentei na outra. O S depois de vogal não altera o acento, tá? Só vai alterar acento se for depois de consoante. Por isso que tem entre parênteses, né, o ENS, certo? O S depois de vogal não altera. Então, se eu falar sofá ou sofás, o acento permanece. Vatapá. E, café ou cadê. Ó, giló, alô. Em, além, parabéns, certo? Então, todas aqui são oxítonos porque a última sílaba é a mais forte, é a que você pronuncia com mais intensidade. Terminou com A, E, O e o EM tem acento. Certinho? Fechou? Fácil. Agora nós vamos falar da paroxítona. Nós temos mais regras porque cerca de mais ou menos 80% das palavras da língua portuguesa são paroxítonas. Então acaba que aparecem mais regras mesmo. A gente tenta burlar, né, as regras e aí elas vão sendo marcadas, vão sendo grafadas e ao longo dos anos essas permaneceram. Não se assustem, eu vou comentar todas porque é de praxe, mas no final eu vou dar um quadrinho resumo para vocês que vai permitir memorizar as regras básicas de uma maneira muito fácil. Vamos apenas comentar para não passar batido. Eu não sei se para vocês está visível, mas oxítona está grafado numa cor, né, grifado com uma cor e paroxítono par outra cor. Para vocês memorizarem, se oxítona é a última sílaba tônica, paroxítono é a penúltima sílaba tônica, tá? Viu que aumentou aqui uma sílaba no nome, ó? Oxítono é a última, paroxítono é uma antes. Então, paroxítonos são palavras em que a penúltima sílaba é a tônica e são acentuadas quando terminadas com. Vixe, calma lá, o trem não assusta não, calma lá. Eu vou dizer sobre cada uma delas, vou comentar com vocês, mas não se assuste que no final tem regrinha, tem macete. Terminando com R, açúcar, tá? Vou aproveitar aqui para fazer um comentário sobre o plural. Eu disse para vocês que o plural depois de consoante altera a regra. O plural de açúcar não é açúcares, é açúcares. Entra outra sílaba e altera a regra, porque nós teríamos a antepenúltima sílaba tônica, tá? Com singular, só apenas o R, penúltima sílaba. Açúcar, terminada com R. E S depois de vogal não altera. Então, lápis, tênis já são palavras com S e não alteram. Mas táxi também entra na mesma regra. O singular não vai, do singular para o plural não vai alterar o acento. Pólen, aí tomem cuidado com pólen. Pólen termina com N de navio. Não é com em, é com N. Então, quando eu passo pólen para o plural, pólens, perde o acento. Galerinha que for prestar aí provas seletivas, inclusive do IFTM, tomar cuidado na escrita. Hífen entra na mesma regra, porque termina com N. Ao passar para o plural, hífens perde o acento.
Terminou com L, túnel. L é muito bom, porque o L, plural, né, de túnel, é túneis. E tá aqui do outro lado, ó. Vou falar daqui a pouquinho, ó. Então fica fácil. O plural aqui não vai mexer na acentuação, porque existe o E aqui. O, vírus, bônus, ônus, mantém o acento. Tórax, terminou com X, tá? Tomar cuidado, porque a mesma situação do R, entrar plural aqui, é colocar ES. Aí altera a regra. E do outro lado, nós temos an de imã e órgãos. Eu gosto de apontar essa palavra para mostrar. Tio não é acento, ele é apenas para mostrar o sinal nasal, né? An. Tio não é acento. Acento é este daqui, ó, o agudo ou circunflexo. Túneis, para ser sempre o plural do L. Um ou uns, aí aqui vale os dois, ó. Álbuns. PS. O que acontece com o PS é que o PS ele não tem vogal. Então muita gente tem dificuldade na hora de separar. Separa o bi, o C e o ps do final. Mas é ps, olha lá, não tem som, não tem vogal. Aí fica esse silabão, essa sílaba grande aqui, ó. Por que fica essa sílaba grande? Porque tem apenas uma vogal. Ok? E ditongo crescente colégio. Ui, trem, o que é isso aqui? Ditongo crescente. Vamos dar uma pausa nessa regrinha aqui. Então, né, basicamente, crescente e decrescente é a ordem da semivogal e a vogal. Ó, no crescente, nós temos primeiro uma semivogal, um som mais fraco, para depois vir a vogal, um som mais forte. É o caso de água, ó, o U fraquinho e o A mais forte. Água e estádio. Estádio, a gente fala com som de U, né? Estádio, mas é isso, você começa com um som fraco e depois vem um som forte. Diferente do decrescente, que é o oposto. Você tem primeiro uma vogal, depois uma semivogal. Você começa com um som forte e depois ele fica fraco, né? Saudade, ó, o A, depois o U. Inclusive, há pessoas que confundem e colocam L aqui, né? Não pode, é U mesmo. É porque a sonoridade parece, né? Sal. Então, um som, o A forte, A, depois o U fraco. Saudade, né? Mesma coisa com vazio. Vazio, certo? Então, voltando aqui. Terminou com ditongo crescente, recebe acento. Ei é a única exceção do ditongo decrescente, né? Que você começa com E e depois o I fraco, porque é plural do L. Então, galerinha, vou passar uma dica no final, não se assustem, mas é bom prestar atenção nessas explicações que eu estou dando dicas para vocês na hora de escrever. E a escrita ela funciona exatamente porque nós falamos. Então, você precisa escrever corretamente para a pessoa que for ler entender a sua escrita. Tá? Só para pegar assim, vocês entenderem um pouquinho melhor, entre secretário e secretaria, a escrita é a mesma. Só que secretária tem acento porque termina com ditongo crescente. E secretaria não tem acento. Secretária é a pessoa que trabalha dentro do setor, secretaria. Secretaria é o setor, ou pode ser chamada, também uma sala ser chamada de secretaria. Mas nós estamos falando de coisas diferentes. Um se refere a um lugar, um setor, e o outro se refere à pessoa. O que consegue esclarecer na escrita a diferença entre os dois? É o acento. Você vai ter a leitura, porque na hora que você fala, você entende. Secretária é diferente de secretaria. Secretária, viu como é diferente? E na escrita, como é que faz? Tem que ter acentuação. Então, a acentuação pode ser fundamental para a comunicação. Último caso, proparoxítona. Então, oxítona é a última, paroxítona a penúltima e proparoxítona nós temos a antepenúltima. Percebe que foi aumentando a palavrinha? Se você entendeu a oxítona, você sabe que ela é a última, paroxítona é a penúltima, proparoxítona a antepenúltima. Tá? Então, as palavras proparoxítonas são palavras em que a antepenúltima sílaba é a mais forte, contando de trás para frente, né? Última, uma, penúltima, antepenúltima, tá? E todas são acentuadas, não tem exceção, essa regra não vem com a terminação. Todas são acentuadas. Olha aqui, mística, romântico, jornalístico, mímica, tá? Proparoxítona, olha aqui, ó, seria a última, penúltima e antepenúltima. Então,
aproveitar aqui para comentar, não importa quantas sílabas tem antes da sílaba tônica. O que importa é que de trás para frente você conte última, penúltima e antepenúltima, tá? E para acentuação não importa o que tem antes de cá. Tomar cuidado com duas palavrinhas que as pessoas pronunciam de forma errada. Não é recorde, porque se fosse recorde teria acento como mística, jornalística, mímica, romântica e nem rúbrica. Se você for olhar no dicionário, você vai ver que lá é paroxítona. Como paroxítona? Você vai separar as sílabas, ó, e vai ver que a forte é a penúltima. Ela é paroxítona, então cor é a sílaba forte. Recorde, rubrica. Quem já se acostumou a pronunciar como recorde ou como rúbrica vai estranhar. Mas é bom você já começar a corrigir para na hora da escrita você vai lembrar da regrinha. Nossa, recorde, então deve ter acento? Não tem. É recorde e rubrica. Certo, gente? Nós falamos então aqui e ajudei vocês a separar a sílaba para identificar qual é a última, qual seria a penúltima ou antepenúltima, porque as regras básicas de acentuação trabalham exatamente com a posição da sílaba tônica. Vou passar então agora para vocês um quadrinho como eu prometi. Galerinha, agora vai ficar mais fácil do que nunca. Quadro resumo de regras básicas de acentuação, copie no seu caderno para você fazer as atividades. São acentuadas quando terminadas em. Quando for monossílaba, terminou com essas daqui, tem acento. Monossílaba terminada com A é O, podendo ter o plural. Guardou essa regrinha, você já está pronto para guardar a da oxítona. A oxítona, que é quando tem duas sílabas ou mais, terminou com A e O, igualzinho da monossílaba, e o em, ens. Não pode fugir disso daqui, ó, tá? Paroxítona, uma antes da oxítona. Qualquer uma que não termine com a mesma regra da oxítona. Falei que ia ficar fácil. Decorou essa daqui, você já está pronto para decorar essa. Paroxítona pode acabar com qualquer letra que não seja a mesma regra da oxítona. Fácil, fácil, fácil. E proparoxítona, você tem uma, né, ó, última, penúltima, antepenúltima. Todas são acentuadas. Galerinha, ficou fácil para vocês? Lembrando então que a acentuação é para leitura. Se você for escrever uma redação ou uma resposta que ela seja aberta, né? Você vai discursar, você vai escrever na resposta, é fundamental a escrita correta, segundo a norma gramatical, inclusive a acentuação, para não ter problemas na leitura, tá? Então fica aqui a dica para vocês e na próxima aula nós vamos trabalhar as regras especiais, certinho? Então galera, tchau, obrigado!